E olha só, hein? O céu é o limite para o nosso Mengão queridão. A diretoria do Flamengo toma a decisão e vai buscar Claudinho na Rússia, meus amigos. Eu vou trazer todos os detalhes porque a primeira oferta do Flamengo enviada nesta última quinta-feira foi recusada pelo time da Rússia, pelo Zenit da Rússia. Mas agora a diretoria do Flamengo resolveu ir cara a cara, ir direto na Rússia buscar Claudinho para reforçar o nosso Mengão queridão. E eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso garoto Matheus França, porque depois da proposta oficial do Chelsea da Inglaterra, outro clube da Inglaterra entra na parada, entra na briga acirrada e enviou também proposta ao Flamengo por Matheus França. Vou falar também sobre o próximo jogo do nosso Mengão queridão, situação envolvendo o Eric Pulgar, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então, deixa eu dar aquela moral pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like que é muito importante para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. Deixa teu like, compartilha nossos vídeos e vamos que vamos para as informações do nosso Mengão queridão. E eu já começo falando sobre o próximo jogo do Flamengo, porque o Flamengo, o elenco ganhou folga nessa última quinta-feira. E hoje acontece a reapresentação do elenco. E hoje também, né, a gente segue numa expectativa muito grande pela situação do volante Eric Pulgar. Isso porque o jogador estava relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo que deu classificação ao mais querido do Brasil pela vitória do Flamengo 2-0 para cima do Atlético lá na Arena da Baixada. O jogador estava relacionado e escalado para o jogo. Só que no aquecimento dentro do gramado, o jogador sentiu fortes dores na parte posterior da coxa direita e ficou de fora do jogo contra o Atlético Paranaense. E hoje o jogador será reavaliado pelo departamento médico do Clube de Regatas do mais querido Brasil. Inclusive, o departamento médico do Flamengo aguarda os resultados dos exames para saber o grau da lesão no chileno e determinar o tempo necessário para a recuperação. Entretanto, é certo que o volante não entra em campo neste domingo contra o Fluminense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que as informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Venei Casagrande e também trazida lá no Coluna do Flamengo. Então Eric Pulgar pode desfalcar o Flamengo contra o Fluminense. É um clássico pelo Campeonato Brasileiro, 15ª rodada do Brasileirão, neste próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Lembrando que o Flamengo já tem aí o Bruno Henrique e também Mateuzinho, jogadores que estão entregues ao departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo o nosso garoto Matheus França. Isso porque o Chelsea da Inglaterra enviou uma proposta oficial ao Flamengo pela contratação de Matheus França, jogador que vem sendo observado por vários clubes do futebol europeu, principalmente o futebol inglês, e agora mais um clube, rival do Chelsea, envia proposta também ao Flamengo por Matheus França. Trata-se do Crystal Palace. Neste momento, os dois clubes ingleses têm proposta na mesa do Flamengo. Nenhum valor dessas propostas foi revelado, mas o Flamengo definiu o valor para abrir negociações por Matheus França. O valor que o Flamengo definiu é de 25 milhões de euros, aproximadamente 135 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, a gente vai seguir focado com tudo, porque o Flamengo tem aí, né? O Flamengo tem essa proposta em mão, o Flamengo tem essas duas propostas, na verdade, do Chelsea e do Crystal Palace, e agora a diretoria do Flamengo vai aí decidir o que realmente deve fazer nessa negociação por Matheus França. Lembrando, uma informação muito importante em relação à situação de Matheus França: o jogador pode ser vendido a qualquer momento. Até porque representantes do jogador já estão em Londres, na Inglaterra, para estreitar os laços com essas equipes, daí então definir o futuro do nosso garoto Matheus França. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, realmente 135 milhões de reais hoje, neste momento, por Matheus França, você negociaria o Matheus França, venderia o Matheus França por esse valor? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, agora vamos falar dele, Claudinho. Flamengo não desiste, meus amigos. O Flamengo vai com tudo pra cima. Na verdade, o céu é o limite para o Flamengo quando o assunto é Claudinho para reforçar o mais querido do Brasil. A matéria trazida lá no Coluna do Flamengo traz todos os detalhes
da primeira proposta do Flamengo que foi enviada nesta última quinta-feira. Inclusive a proposta que o Flamengo aguardava a resposta dos russos. Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, as informações sobre a situação. E logo no início da noite, os russos notificaram o Flamengo, responderam à diretoria do Flamengo e recusaram a proposta que o Flamengo fez inicial de 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo enviou essa proposta, o Flamengo também deixou claro os modos como o Flamengo pretendia pagar esse valor, 5 anos e parcelas fixas de 1,5 milhões de euros. Só que essa proposta foi recusada pelo Zenit da Rússia. Lembrando que tanto Flamengo e jogador já têm um acordo pré-encaminhado e com contratos que prevê até 2027. Agora a matéria trazida lá no Coluna do Flamengo que diz o seguinte: o céu é o limite para o Flamengo. Na janela de transferências, a diretoria rubro-negra está determinada a contratar Claudinho do Zenit da Rússia e pretende fazer esforço para sacramentar o negócio. Apesar de ter a primeira proposta recusada pelos russos, os dirigentes do Flamengo estudam viagem à Rússia para impulsionar as tratativas pelo meio-campista. Então assim, o Flamengo quer buscar o Claudinho, vai buscar o Claudinho na Rússia, direto na Rússia. O Flamengo acredita que a ideia de ter representantes presencialmente na negociação facilita as conversas com o Zenit. Assim, a diretoria rubro-negra examina realizar uma viagem à Rússia para tratar cara a cara com os russos sobre a contratação do meio-campista Claudinho. Lembrando que as informações que foram trazidas primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande, também publicada lá no Coluna do Flamengo. Flamengo vai com tudo, o Flamengo não quer saber, o Flamengo vai buscar Claudinho na Rússia. Como eu já mencionei no início das informações, o Coluna do Flamengo também trouxe aqui agora, olha só. A negociação entre Flamengo e Zenit está sendo norteada pelos empresários de Claudinho até o momento. A primeira oferta do Flamengo enviada aos russos foi de 15 milhões de euros. Olha só o que eu mencionei para vocês. 15 milhões de euros. 80 milhões de reais na cotação atual. A equipe de São Petersburgo não se agradou dos valores e recusou a proposta rubro-negra. E agora o Zenit tratou inclusive de informar que não pretende vender Claudinho. O jogador é considerado pelos russos peça utilizável na equipe ao longo da temporada. Assim, a ideia do Flamengo é fomentar as tratativas com uma viagem à Rússia nos próximos dias, meus amigos. Então o Flamengo está decidido. O Flamengo vai buscar Claudinho na Rússia. Essa é a intenção da diretoria rubro-negra. Até porque o Flamengo já tem o aval do Claudinho. O Flamengo já tem o sim do Claudinho. E o Flamengo não vai desistir. O jogador uma vez disse sim ao Flamengo. Então o Flamengo, a gente tem um lado importante a favor, da gente, que é o sim do jogador. Então o Flamengo, por outro lado, o Zenit, se recusa, segue irredutível nessas negociações. Mas o Flamengo não desiste e já mapeia uma viagem à Rússia, cara a cara com os dirigentes do Zenit da Rússia, para poder sacramentar a contratação de Claudinho. Lembrando que a janela de transferências se fecha no próximo dia 2 de agosto. Então o Flamengo precisa correr contra o tempo. Ficar analisando viagem, deixar em cima da hora, acabou. Vamos lá acompanhar todos os detalhes dessas negociações. E é claro que eu vou trazer aqui tudo para você poder ficar por dentro de tudo. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Neste domingo tem Fla-Flu, clássico brasileirão, Flamengo em busca de mais uma vitória e realmente é importante para o mais querido Brasil. Valeu, tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras.